Fala galera, Robert for International Pulso Research, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente. Don't go away, stick around. Você que está vindo pela primeira vez, subscribe my channel below the screen, que se inscreva no canal abaixo aí também, para que a gente possa trocar uma ideia. Pessoal, agora mais ou menos 10 para as 11, sexta-feira. Tem coisa aqui nesse vídeo que eu não gostaria de falar, mas eu vou falar para poder alertar. Essa é a função do jornalismo investigativo. Muitas das vezes a gente engole seco e a gente não quer aceitar. Porque muitas das vezes a gente só quer ouvir aquilo que realmente vai definitivamente satisfazer o nosso ego, e muitas das vezes a gente não quer aceitar o não aparente, o medo desconhecido, enfim. Tudo isso é relevante, não irrelevante. É aquilo que eu sempre falo e que sempre aprendi. Resultado não é sinônimo de aceitação. A gente tem que ter isso em mente. Então, a gente tem que seguir adiante, sem medo. O medo vem do adversário e a gente sabe muito bem disso. Nós temos que estar unidos em único sentido e sentimento para que a gente possa sempre olhar para aqueles que estão desfavorecidos, levantar os joelhos daqueles que realmente precisam do apoio de cada um de nós. Isso o povo brasileiro sabe fazer. Por isso que minha luta continua. Vou falar até enquanto eu estiver aqui nesse mundo, nessa terra. Não vou parar de falar. Porque essa é a nossa responsabilidade, enfim, ajudar outros, ajudarem outros a caminharem com suas próprias pernas, através da autossuficiência em todos os aspectos, emocional, enfim, social, econômico e político. A política, ela tem que estar no nosso dia a dia, em todos os aspectos. Sabia que a maioria das leis saiu da Bíblia? Ou não? Então a gente vai falar um pouco sobre o capitalismo e sobre o que está acontecendo. Essa crise é uma crise do capitalismo ou uma crise do coronavírus? É do capitalismo. Só que o corona foi introduzido para poder trazer pânico, medo na sociedade. Nós já temos aqui quase 15 mil casos aqui em Nova York e a gente está vendo aí que a situação do Brasil está aumentando. Poderá chegar, propriamente dito, se não tomar as devidas providência semelhante à Itália, que não tem leito. O Brasil, com essa PEC da morte, congelou os gastos já por praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos aí, sem investimento na saúde. Tudo isso para tirar do PIB, para poder entregar para 15 mil famílias. E é isso, e esse é o governo que quer cortar até 50% do salário da população. Você está aí do outro lado, você está sabendo melhor do que eu. É triste receber R$200 de um voucher e muitas das vezes antecipar aquilo que é seu, entendeu? Eu não vou falar aqui quanto o Trump vai dar aqui, diga de passagem, tem que ajudar. Exatamente, vai ajudar não só as empresas, mas principalmente o povo. É o povo que produz, é o povo que está na linha de frente, é o povo que paga, só que o imposto no Brasil é regressivo. O pobre, que é a maioria, paga mais do que o rico. Eu fiz um research alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, se você for descontar daqueles milionários que não pagam impostos, propriamente dito, subsídios, fora as renúncia fiscal, fuga de capital, enfim. E principalmente aqueles que não pagam IPVA, pobre não tem helicóptero, nem jatinho, nem lancha. Rico tem, não paga IPVA. Só entre essas de pobre não ter jatinho e IPVA, daria para a gente arrecadar cerca de 8 bilhões de reais. Isso aí daria para fazer muita coisa. O Brasil vai investir esse ano, agora, com esse corona, com a crise submergente, vai assolar os países submergentes, os países
da periferia capitalista, que eu vou estar explicando aqui agora, e você precisa entender, iria investir 19 bilhões, agora não vai. Eu com 15 eu limpo o nome de todo mundo. 15 bilhões. Em 2 meses, um mês, tá todo mundo saindo da inadimplência. Mas não é isso que eles querem. Eles estão forjando a guerra do capitalismo. O capitalismo chegou a seu epicentro, ele não consegue passar. E é uma guerra sem precedente contra a periferia. Tem que ser drenado de um lado para poder manter a heresia. Então, a crise da burguesia é a transformação do capitalismo. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender o que aconteceu em 2001, a crise dos nadas, o S&P, das empresas da CAN. Karl Marx sempre falava que de 8 a 8 anos as crises é um recycle. Já falei várias vezes em outros vídeos. A de 2008 foi a do subprime mortgage, de várias companhias. Você podia comprar a casa financiada, que é o mortgage, que é a minha área. Você comprava no conventional ou no FHA, Federal House Administration, que veio do HUD, que vem de Washington, para ajudar a população. Os títulos negociados na bolsa. Então existia 2 tipos de loans, de financiamento. State income e tinha outro full doc. O que é o full doc? Aquele que você apresenta um monte de documento, extrato bancário, renda, enfim, trabalho, confirmação de trabalho, checava o score, porque a Sperry comprou a Serasa acho que uns 8 anos atrás, aí começou a mexer no score do povo. Então tudo é drenado para o país periférico para poder ser instalado. Quando Goldman Sachs, Fannie Mae, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Morgan Stanley, todos esses bancos se alastraram como vírus ao redor do mundo e quem não aceita o consenso de Washington é destabilizado. Então, tudo isso faz e fazia parte desse sistema. Então, o que está acontecendo na realidade para a gente ter o aumento da pressão da centralidade do capitalismo é uma crise sem precedente. Ou seja, os sistemas são o quê? Os países em que o desenvolvimento transfere, propriamente dito, a produção, a produtividade para criar a dependência. Vou explicar para vocês que muitas das vezes existe o termo, eu estou tentando usar o linguajar bem mais simples. Então, o que acontece? Então a gente sabe que o capitalismo de 10 em 10 anos, mais ou menos de 8 a 9, vou colocar 10 em 10 anos, nós vimos. Nós já estávamos premeditando uma crise desde o ano passado até o ano que vem. 2019, 20 que estamos e 21. Sem dúvida nenhuma teria que acontecer, porque está sendo estrangulada, é uma bolha gigantesca de tanto o Fed, o Federal Reserve, está emitindo money supply, colocando dinheiro na economia. Colocaram essa semana, colocaram no começo da semana, começaram a semana, injetaram mais semana passada, estão só imprimindo aquilo que eu falei para você. Em 2008, o Bernanke, que era presidente do Fed, Federal Reserve, ele disse, na época da primeira Depression, em 1929, a gente não tinha máquina para fazer o dinheiro. E eles são detentores do dólar, gente. Eles emitem. Tem alguns lugares do mundo que só estão aceitando o cartão. Eles já estão condicionando as pessoas, você que está do outro lado, para poder não pagar mais em dinheiro. Não é porque o dinheiro é contaminado, é já para ir condicionando a inteligência artificial, condicionando na mente das pessoas, e as pessoas vão aceitando, literalmente, a condição da nova ordem mundial. Uma só religião, um só governo e uma só moeda. O dólar vai quebrar, vai entrar em colapso. E a gente vê que muitas das vezes Bolsonaro recebe ordens de outros que estão acima e ele vai fazer o que deve ser feito para poder manter da periferia, ou seja, a crise da centralidade, né, do aprofundamento da dialética na periferia. O que significa isso? Presta atenção. A periferia somos nós, capitalistas, somos nós, proletariado que trabalha, que produz. Só que o Brasil não tem exatamente nada para produzir. Produz muito pouco. Principalmente nós estamos com a indústria ociosa parada de 70%. Vou dar um exemplo para vocês. Petróleo. Tem riqueza, minério de ferro,
tem um celeiro gigantesco em todo, onde você planta em cima da laje e nasce. Só que o Brasil vende só o agronegócio, minério de ferro. Então o dólar tá alto? Tá, para favorecer aqueles caras que voltaram no Bolsonaro. Vamos fazer um cenário bem simples. Estão dando risada. Só que o Brasil precisa comprar de fora, porque não produz. Precisa comprar tudo, o celular que você tá aí, a roupa que você tá aí, tudo vem importado de fora. Paga em dólar, conclusão. O dólar tá em alto, tem que repassar. Por isso que eles estão mantendo a taxa de juros, de inflação, baixa, porque se não tem trabalho, não tem renda, não tem dinheiro, ninguém compra, não tem consumo. É isso que você tem que entender. Então por isso que o dólar tá alto. Por quê? Porque o Banco Central tá de olho lá na renda que tá aqui, na poupança, na caixinha que o lulapetismo deixou de 368 bilhões de dólares e eles estão arrancando. O dólar não vai abaixar esse ano. Escreve o que eu tô te falando. Guarde água, alimento. Eu tô 2 anos falando isso. Agora vocês estão vendo. E se prepara. Eu não queria falar, mas eu vou falar. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala. Se prepara. Nós vamos entrar numa depressão gigantesca. E o Brasil, que é um país periférico, totalmente dependente, vai sofrer. Vai sofrer. Porque o governo, o foco dele é desmontar o Estado e tentar dar uma coisinha que não vai refletir. R$ 200 pro cara que tá na rua, sofrendo no sol, no vento, na chuva, no frio, correndo da polícia, do rapa. O que você vai fazer com R$ 200? É por isso que eu falo, o povo tem que analisar, o povo tem que fazer assim e chegar na frente da casa dele e falar, chega, nós não queremos mais vocês. Então a ideia é construir uma alternativa para formular uma proposta anticapitalista. A esquerda não consegue fazer isso. Nós temos pautas de transformações do Trust que em 6 meses a gente coloca todo mundo para trabalhar, gente. É tão simples. Mas por que está sendo feito isso? E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Então, com a crise da centralidade do capitalismo, o que acontece? Existe uma dependência. Então, o capitalismo mundial ele precisa de riqueza, de endividamento, para poder fazer o capitalismo periférico trabalhar em cima da superexploração do trabalho e aprofundar a crise do capitalismo. Então agora os liberais econômicos, né, Paulo Guedes, ele tá aqui do meu lado dando risada. Esse cara tá nadando no dinheiro. Ele tá, tudo que ele tira é tipo assim, 1 para você, 3 para mim, 2 para você, 5 para mim. Os ativos deles estão tudo fora, em companhias offshore. O povo não sabe o que é isso. Só o swap cambial o ano passado deu um prejuízo e tudo é jogado na dívida. A nossa dívida está aumentando, está aumentando, está aumentando. E a gente acha agora, com esse pânico do coronavírus, as pessoas tiram a visão, porque as pessoas não querem enfrentar uma dificuldade, porque não estão preparados para isso. É como se fosse uma guerra mundial, onde a pessoa tem que se sobreviver, não está preparado, não tem estrutura, não tem dinheiro, está descapitalizado em todos os aspectos, emocional. Enfim, é triste, gente. Mas nós temos que seguir em frente e prestar atenção naquelas pessoas que realmente trazem a verdade. A mídia corporativista no Brasil, muita gente não tem internet. A internet no Brasil é 40% ativa. E poucas pessoas não têm dinheiro nem para pagar. Muitas das vezes tem que subir na laje ou pegar o Wi-Fi de alguém para poder tentar diversificar aquilo que está recebendo. Por causa do corporativismo no Main Street no Brasil, que fala aquilo que eles querem, eles interpretam aquilo que eles querem. Vocês viram no Roda Viva, eu vou dar um exemplo. Ciro Gomes foi lá, faz uma roda, vocês viram. Eles começam a fazer pergunta para colocar a pessoa em contradição. Se eu tivesse ali, eu não ia dar espaço. Você não pode dar espaço para o fascismo. Porque eles trabalham, aquelas pessoas que estão ali, trabalham para as grandes incorporações que estão por detrás. Antes de você escrever uma matéria, eles vão olhar assim e falar, não, você tá louco, você vai publicar isso aqui? Não, você vai complicar a gente. Então, gente, a crise
diplomática também entre agora o filho do Bolsonaro, que é uma anta, desculpa a expressão, tem hora que você tem que subir o tom, porque o povo está sofrendo, sendo humilhado em todos os aspectos. E a gente vê um presidente que quer defender algo que não existe. Ele quer falar de família se não vive, quer falar de religião se não conhece nem a Bíblia. Então as pessoas que votaram nesse cidadão estão entendendo agora, pelo menos está caindo a ficha daquilo que você realmente perdeu. Porque se nós não começarmos a atuarmos da forma homogênea, orgânica, dentro da política, esquece. Você vai perder até o direito de respirar. Nós vamos viver uma sociedade controlada. Por que eu estou falando isso? O que aconteceu lá na China, na cidade? Eles trancafiaram e agora já não está tendo mais casos. Estão tentando... E a China deu um grande exemplo no mundo. Ela deu um grande exemplo, porque ela conseguiu fazer aquilo que muitos dos países liberais, de economia liberais, agora estão vestindo a camisa keynesianista, né? Por que keynesianista? Porque são os países que têm economia indexada e que pagam o déficit norte-americano. Eu tô aqui. A minha visão aqui, a do Brasil, é a visão da Constituição norte-americana, inspirada por George Washington, por inspiração, de joelho lendo a Bíblia. Não é essas empresas que estão por detrás, os grandes bancos da Inglaterra, enfim, estão alastrados pelo mundo. Não é o povo daqui, né, a Constituição, que sai para destabilizar outros países. E tem muita gente daqui que quer ajudar o Brasil, quer ajudar, e a gente, muitas das vezes, a gente não tem essa informação, por causa desse corporativismo do Main Street, ou seja, principalmente da mídia no Brasil, que interpreta aquilo que eles querem falar. Eles querem colocar na boca das pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir para ser doutrinada abaixo do sistema. Então é isso que vocês têm que entender. A China está dando exemplo de recursos de mobilização em todos os aspectos, a gente está vendo a velocidade. E uma coisa importante que a gente tem que entender, se o Brasil tem uma relação internacional com a China, a gente sabe muito bem que a China é um dos maiores compradores do Brasil. E a China conseguiu desenvolver algo que outros países não conseguiram. E a gente sabe muito bem disso, a gente não vai entrar em detalhe. Mas o mais importante a gente entender é que a crise é uma crise do capitalismo, não é uma crise evidenciada do coronavírus. Então, o corona está pegando carona para poder criar de uma forma, novamente, o que foi feito na China. Eles trancaram as pessoas. E é dessa forma que eu joguei no ar duas perguntas. Se você prestou atenção, realmente você vai matar. Primeiro, eu falei 2 vezes que a China trancafiou. Quando você é preso dentro de uma cidade, pensou você perder sua liberdade no Brasil por algo que você não fez. Você está vivendo uma sociedade controlada. A Escritura fala que nos últimos dias o espírito se é afastado da terra. Quando você perde o seu livre-arbítrio, Jair Bolsonaro, entendeu? Quando você é imposto, você se torna um escravo, um slaver. E aí você precisa entender. Outra coisa que eu falei para vocês, que muitos países não estão aceitando mais dinheiro. Para você comprar, você vai ter que comprar com o quê? Com cartão. Ou seja, o sistema digitalizado. Vocês perceberam a pergunta que eu fiz? Eu fiz a pergunta e estou dando a resposta. Deu para entender onde eu quero chegar? Então é dessa forma, através da inteligência artificial. Agora tem o G5 chegando aí, ou seja, G5 não, a internet 5G, que vai desconfigurar. E muitas das pessoas que são correspondentes da gente, eles falam, Robert, onde as torres foram colocadas do 5G, a gente viu que a doença se proliferou. Então, gente, eu vou trazer mais informações para vocês, para que realmente você possa entender que a crise da burguesia é a transformação do capitalismo, ou seja, ela é a agenda da periferia. Ou seja, o inimigo invisível é o Estado e principalmente a periferia. Uma crise é a forma de concentrar propriedade e a crise tem caráter sistemático de concentrar e centralizar a acumulação de riqueza. Em cima do quê? Do que? Da superexploração da mão de obra trabalhadora, ou seja, do proletariado. Tudo isso acontece para aumentar a pressão da centralidade do capitalismo periférico do sistema. Em 2008 nós tivemos uma crise diferente da de hoje.
a de 2008, nós estamos pegando reboque e o Brasil, que tem a sua economia indexada, vai sentir. E essa crise, ela vai se aprofundar porque é uma crise hemogênica, onde os aliados têm uma centralidade, ou seja, os donos do capitalismo, eles não estão nem aí. Eles estão preparados, eles sabem mexer as pedras do tabuleiro, gente. Quem vai perder com isso somos nós, o povo que não tem oportunidade. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que ter atribuição de um fenômeno diferente. Ou seja, nós temos que construir alternativa, primeiro, para tirar esse governo proto-fascismo e ter uma proposta anticapitalista. Ou seja, a gente tem que perpetuar com a ideia de instrumentalização e ter essa proposta nacional, nacionalista contra o imperialismo capitalista. Não é daqui, gente. É hegemonia mundial. As grandes incorporações, 28 bancos que controlam o mundo, estão espalhados pelo mundo. E você precisa entender isso. Bolsonaro serve os grandes interesses. Ele recebe ordem daquelas pessoas que estão acima. Você vê a palhaçada que o filho dele fez esse dia, ontem, com o embaixador da China. Não brinque, não subestime. Ele acha que sai de foto lá do Trump, da família Trump, do Mike Pompeo, ele e o Ernesto Araújo, ele acha que eles vão ganhar gratividade. Pelo contrário, não subestime. Eu tô aqui 25 anos. Eu sei como é que funciona. O welfare norte-americano, healthcare, Suprema Corte, Tea Party, democratas, republicanos, enfim, toda a estrutura da geopolítica, não só daqui, principalmente da Ásia, da Europa, da América Central e da América do Sul. Essas pessoas não sabem com quem estão brincando. Na hora que eles deram as costas, eles desaparecem. Como Hugo Chávez, câncer induzido em 2 semanas. E assim muitos como Kennedy, Abraham Lincoln, Malcolm X, Aaron Rose e Martin Luther King. Pense nisso, gente. Agora é um momento de desafio, onde somente nós iremos ver a realidade como ela é. Se sacrifique para poder realmente pensar em ajudar da melhor forma possível. Não tenha medo, gente. O medo, ele vem do adversário. Vocês não estão sozinhos. Eu tenho certeza disso. E quando eu falo, eu sei disso. Que o Senhor, ele vive, ele ama cada um de nós. E ele vai nos ajudar, com certeza. E a verdade, ela vai sempre predominar em todos os aspectos. Precisamos lutar, levantar a manga, seguir em frente. A gente chama laje, mas eu tenho certeza que as coisas irão realmente mudar. Se prepare para as mudanças. A gente vai ter que quebrar alguns hábitos. Nós vamos ter que desconfigurar de algumas coisas. Nós não podemos normalizar e nem nos relativarmos de todas as situações que nós iremos enfrentar daqui para frente. Robert for International Pulse Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.